A nossa aula número 10 da história da igreja. Nós estamos na Idade Média. Já pretendemos encerrar esse período hoje. Nós vimos algumas coisas importantes durante o período da Idade Média. O monasticismo, como ele contribuiu positivamente, apesar de alguns aspectos negativos, mas também como ele chegou diferente na época da Reforma, né? Não estava com aquele conceito tão grande, tão bom, que ele teve durante muito tempo, nesse período da Idade Média. Também nós vimos sobre o escolasticismo, como ele contribuiu para a formação da teologia cristã na Idade Média, e não só na Idade Média, como até hoje, alguns dos pensamentos desses estudiosos, né, da Idade Média, refletem na nossa teologia, na nossa cultura, em alguns entendimentos presentes, não só na religião, mas na própria ciência, a ciência moderna. E nós vimos também que durante o período da Idade Média, a igreja, o clero, né, especialmente, às vezes a gente fala igreja pensando em todo mundo. É claro que se a liderança está se corrompendo, está se degenerando, não é difícil imaginar que os liderados sofram essa influência. Afinal de contas, o principal papel de um líder é influenciar. Se a liderança está se degenerando, não está buscando uma vida de espiritualidade sadia, moralidade cristã, então se a religiosidade dos religiosos, né, do clero, está degenerada, a gente imagina que isso foi algo comum de se encontrar na população cristã, mas não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar, não podemos imaginar que estava todos os cristãos naquele tempo desta maneira, e que Deus havia abandonado a igreja, e de que aquilo já era, né, algo que não tinha mais como aproveitar, né? Na verdade, os reformadores, e a gente vai ver alguns pré-reformadores, todos eles estavam dentro da igreja, não fora da igreja. Então não foram os humanistas, nem foram os filósofos que não tinham vínculo teológico cristão que reformaram a igreja, né? Foram homens de Deus, mulheres de Deus, inclusive que muitos pagaram o preço com a própria vida para isso. Antes de falar dos reformadores, antes da gente entrar lá em Lutero, Zwingli, Calvino e outros, a gente precisa entender que movimentos e pessoas já estavam extremamente incomodadas com a situação da igreja. Nós vimos que já no quarto século, depois da conversão de Constantino, alguns cristãos se incomodaram com os rumos da igreja, e muitos foram ter uma vida de eremita, foram para os desertos, né? Nós vimos a respeito de Antão do deserto, né, conhecido como Santo Antão, como ele é um dos ícones, né, desse movimento, de ir para o deserto, não se isolar somente do mundo, mas se isolar da igreja também, já incomodado com a situação da igreja. Isso no quarto século. Depois nós vimos no sexto século os beneditinos, né, então esse movimento de monástico que vem lá no sexto,
11º século, 12º, 13º século, fundando-se novas ordens monásticas, em partes para se afastar do mundo. O mundo nunca foi lugar bom para o cristão, mas em partes também porque estavam incomodados com a situação da própria igreja. Então, antes de Lutero e outros, já houve movimentos e pessoas incomodadas com a situação da igreja. É isso que a gente vai ver, alguns destes movimentos, alguns desses grupos e personagens. Então nós temos aí, primeiro, os cátaros, ou conhecidos também como albigenses, grupo dissidente iniciado no século XII. Então nós estamos aí entre o ano 1101 e 1200. Então veja que 4, 5 séculos antes da reforma já teve um grupo de pessoas incomodadas com a situação da igreja. Os albigenses foram mais fortes no sul da França e partes da Itália. Então não foi um movimento universal, digamos assim, um movimento que pegou toda a igreja. E agora, a partir do século XII, nós estamos falando da igreja católica, não mais da igreja cristã em todo o mundo, porque neste mesmo período nós vimos que houve a cisão da igreja ortodoxa, da igreja oriental. Então a nossa história a partir desse século vai se focar na igreja católica romana. Por quê? Porque o movimento reformado, ele acontece dentro da igreja católica romana, não dentro da igreja ortodoxa. Ok? Então, esse movimento ele foi focado, ele foi mais restrito ao sul da França e parte da Itália. Herdeiros da corrente gnóstica do cristianismo, logo dualistas, então aqueles que viam o bem e o mal como forças contrárias, mas os dois como princípios existentes. Tinham uma vida rígida de ascetismo, acreditavam no celibato e permanecer solteiro. Nós vimos que os celibatários, os monges eram celibatários porque entendiam que até o próprio casamento não era algo puro, né? Ele, de alguma maneira, ele era carnal. Então, a maneira mais pura, a melhor maneira de você não contaminar o seu mundo, o seu corpo, é você se abster de todo tipo de relação sexual. Acreditavam no celibato, condenavam o casamento, né? Então, claro, e a procriação, são bem extremistas, né? E procuravam ter uma vida de negação de bens materiais. Então, um grupo, nós podemos chamar aqui um grupo radical, né? Um grupo radical, quer dizer, olha, do mundo nada, nem casamento, nem bens materiais, nenhum tipo de conforto, isolamento, o desprezo ao mundo, a maneira da gente ficar do lado do bem, porque se são dualistas, ou você está do lado do bem ou do lado do mal. Então, o mal está na carne. Tudo que diz respeito à carne é mal. Então a gente tem que negar todas essas coisas. Mas o que chama a atenção que já nesse século XII, esse grupo, os albigenses, rejeitavam o purgatório e as indulgências. As indulgências existiam nesse tempo, elas não estavam na formatação lá do século XVI, que a gente vai ver mais para frente, mas a igreja católica, ela praticava a indulgência, não a venda de indulgência como a gente vê depois, né? A indulgência é uma prática de quebrantamento, de demonstração do seu arrependimento.
Então a indulgência era a maneira como o clero constatava arrependimento na vida de uma pessoa. Esse arrependimento ele era demonstrado através de algumas ações espirituais, religiosas, né? As indulgências. Então a igreja ela emitia, o clero perdoava, a pessoa ia lá, confessava o seu pecado e recebia a indulgência, né, do sacerdote. A ideia do purgatório também, né, a noção do purgatório já está aí, nesse período, né? O purgatório é um lugar, não é nem céu nem inferno, né? Toda pessoa que morre, ela vai para lá, e se ela for muito santa, ela fica pouco tempo lá. Algumas chegam aí até diretamente para o céu, mas isso é assim, talvez tirando Jesus e Maria, né? Não sei nem se Pedro e Paulo foram direto, né? Não fiz essa pesquisa para afirmar isso, mas no geral, mesmo as pessoas que eram religiosas iam para o purgatório, e ali iam ficar um tempo, e para depois, aí sim, ir para o céu. Oi? Abrir um parênteses, né? Falar aí sobre essa questão da missa do sétimo dia, ou da reza pelos mortos, porque como eu que estou vivo, posso acelerar a saída de um ente querido meu que morreu, saída do purgatório, né? Então minha mãe morreu, e então eu fazendo esse tipo de ação, né, em favor dela, eu estou apressando a saída dela, né, do purgatório. Outro grupo, na verdade não é um grupo, é o grupo e o fundador, Pedro Valdo, no ano 1215, e os seus seguidores, conhecidos então como valdenses. Os valdenses também iniciaram ali no sul da França, né? Esse movimento ele inicia no sul da França. Eles pregavam sem o consentimento da igreja, então não era um grupo oficial, diferente dos monásticos, né? Dos monges, dos mosteiros. Os mosteiros, ainda que estavam lá e de certa maneira, até mesmo para se afastar do clero católico, mas eles estavam incorporados na igreja, né? Os movimentos monásticos, ainda hoje, eles são movimentos da igreja católica. Eles têm seu próprio regimento, etc. Mas a fé pode se chamar de fé católica. Já esses valdenses, eles eram um grupo não oficial. Consequentemente, foram perseguidos. Eu não trouxe esse tipo de informação para vocês, mas durante a Idade Média nós temos a chamada Inquisição, que perseguiam aqueles que eles consideravam hereges, julgavam e, por várias razões, inclusive, levavam pessoas à morte. Então, o inquisidor, ele tinha a autoridade de um juiz, ele tinha autoridade para determinar, inclusive, pena de morte. Foram perseguidos, aceitaram a reforma em 1532. Então os valdenses, que começam aí no século XIII, eles vão chegar no século XVI, então é um movimento que continuou por 300 anos, apesar da rejeição e da perseguição da Igreja Católica. É um grupo que permaneceu. E na época da reforma, eles aderiram à reforma protestante. Tinham um estilo de vida simples e comunitário, ensinavam as escrituras no vernáculo. Vernáculo é a língua do povo. A Igreja Católica, ela ensinava a Bíblia, ela lia a Bíblia, né, no latim, que foi uma língua que com o tempo se tornou uma língua morta, mas mesmo assim ela continuou, né, independente de qual era a região,
que a igreja estava, mesmo que o povo não falasse latim, a missa era rezada no latim. Já os valdenses, eles estão usando a Bíblia, a Escritura, ensinando a Escritura, melhor, na linguagem do povo, ou seja, o povo tem que entender, a gente tem que ensinar, né, o que está escrito ali. Permitiam a pregação por mulheres e negavam o purgatório. É um movimento que também rejeitou algumas doutrinas, né, do catolicismo. Outro movimento aqui, outro pré-reformador, Tomás de Bernardini, né, não sei dizer, arcebispo da Cantuária, e Gregório de Rimini, monge agostiniano, cerca de 1350. Então esses dois aqui já são do século XIV, realçavam a graça de Deus na salvação. Então eles mantiveram o entendimento agostiniano, né, da salvação pela graça. A Igreja Católica, ela faz um misto entre graça e obras, né, entre fé e obras. Então, é necessário boas obras, sim. As boas obras, elas também salvam, né, mas elas precisam estar associadas à fé, mas precisa também das boas obras, não só como consequência, evidência, mas como causa da salvação. Esses dois, eles se contrapõem a esse ensino e vão ser, né, da linha agostiniana da graça de Deus na salvação. Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, nós já falamos dele no escolasticismo. Então, já é no século XIV também, né? Ele nasce no 13, mas ele vai atuar aqui no 14. Um monge franciscano, um dos primeiros autores medievais a defender uma forma de separação igreja-estado. Então a gente sabe que nesse período da Idade Média, a igreja se envolvia nos assuntos do Estado e vice-versa. Havia esse conluio, esse toma lá da cá, e o Guilherme de Ockham foi um daqueles que entendeu que fé, coisas da fé a gente tem que trabalhar com fé, coisas da razão com razão. Mas eu lembro que eu comentei, né, na aula, que não é que eles negavam a razão e não que negavam a fé, apenas entendiam que cada coisa no seu devido lugar de maneira separada, fizeram esse dicotomismo, né? Então esses monges franciscanos, mas dá para ver, né, que é um homem sincero, piedoso, religioso, ele se põe contra a igreja nesse sentido. Ele se ergueu contra o despotismo hierárquico, afirmando que os papas e os líderes religiosos não tinham nenhum direito ou motivos para tratar um governo secular como sua propriedade, pois isso faz parte de um governo unicamente terreno, que também pode acusar o Papa de crimes, se necessário. Então é nessa divisão igreja-estado, o Guilherme de Ockham, ele vai dizer o seguinte: assunto de Estado, assunto de vida pública, saúde, trabalho, educação, isso é coisa de Estado, não é coisa da igreja. Assunto da igreja é coisa da igreja, né? E nessa separação igreja-estado, os religiosos, dentro, no exercício da sua tarefa religiosa, eles são religiosos, mas no que diz respeito à vida social, eles são iguais aos outros. Então, se ele cometer qualquer crime, qualquer ato que seja digno de punição pela justiça do Estado, ele pode ser o Papa, ele pode ser quem for. O Estado tem autoridade para prender, se necessário, o Papa, né? Para acusá-lo de qualquer crime. Então, essa
essa posição de superpoder, de foro privilegiado, isso não cabe dentro da igreja. Nós vimos que essa condição de privilégio que o clero adquiriu levou muitas famílias a fazer o quê? Desde criança separar filhos para serem do clero. Não era vocação, não era nada. O sujeito não tinha vocação para o clero, mas ia ser do clero porque isso, de certa maneira, contribuiria para o status social da família. Mas aí o sujeito não tinha vocação para uma vida celibatária, não tinha nem uma fé, uma piedade, e nem sabia, não tinha domínio próprio em relação a dinheiro, jogos. Então o que acontece? Eu sou do clero por uma questão social, política da minha família, mas não porque eu quero. Mas em partes é até bom, porque isso me dá alguns privilégios, né? Porque se eu fizer alguma coisa errada também, o juiz, né, o prefeito aqui da cidade não vai se meter comigo. É só lá a igreja que pode me punir. Então isso contribuiu muito para a degeneração da igreja. E o Guilherme de Ockham já vai falar, olha, isso aí tem que parar. Esse negócio do Papa fazer o que quiser, ou os bispos fazer o que quiser, e ninguém tem autoridade, sobre eles. John Wycliffe, eu sempre confundo o Wycliffe com os Zwinglio, não confundo as pessoas, eu confundo o nome. Então, o reformador de Genebra é Zwinglio, não Wycliffe. John Wycliffe, essa é uma figura muito importante do pré-reformador, muito importante. Então também é no século XIV, de 1329 a 1384. Então nós estamos aí 150 anos antes da reforma. Foi professor em Oxford, então o inglês. Traduziu a maior parte da Vulgata para o inglês, lembrando, Vulgata, a tradução de Jerônimo, um dos mestres lá da igreja da patrística, tradução de Jerônimo diretamente do grego e do hebraico para o latim. Então, Jerônimo fez essa grande contribuição para a igreja, mas como a língua latina ela passou a não ser usual, o Wycliffe já no século XIV ele vai fazer o quê? Ele vai traduzir a Vulgata para a língua do povo, o que já não foi bem visto pela Igreja Católica, porque ela não queria que isso acontecesse. Seu corpo foi exumado e queimado em 1428. Então que interessante, depois ele já havia morrido. A Igreja Católica vai, num concílio, vai considerá-lo herege, mas ele já tinha morrido. O que a gente faz? Arranca ele do túmulo, queima ele, Então mesmo depois de morto, ele foi considerado herege e foi punido como herege. Wycliffe recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela, afirmando que o único chefe da igreja é Cristo. Dá para entender por que mesmo depois de morto, tirou o sujeito, as cinzas e queimou as cinzas. Ok? Negava a transubstanciação. Então, a gente também vai ver isso na reforma. Lutero vai também negar a transubstanciação. O que é transubstanciação? É o entendimento de que na ceia o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Apesar do pão ter gosto de pão, aparência de pão, a substância é o corpo de Jesus. Então você está comendo o corpo, você está comendo o corpo e você está bebendo o sangue de Jesus. Então há uma transformação da substância. Isso foi negado por Lutero e também por todos os demais
reformadores, mas há uma pequena diferença entre Lutero e Zwinglio, e mesmo entre Zwinglio e Calvino. São parecidos, mas tem um pouco de diferença. Opunha-se ao acúmulo de riquezas da igreja. A igreja era rica, ele negava isso, reivindicando a secularização dos bens do clero. Então, o que é secularização? O que pertence os bens de um bispo, de um padre, de um arcebispo, do papa. Esses bens são bens iguais aos outros, né? Não é esse negócio que ninguém mexe. Isso aqui é da igreja, isso aqui é do padre, ninguém pode pôr a mão nisso, é um direito deles. Isso não existe. Ele era contra isso aí. Também era contrário à venda de indulgências. Olha que aqui já aparece a expressão venda. Então, já no século XIV, a igreja católica já estava praticando a venda de indulgências. Então, para que alguém saísse, antecipasse a sua saída do purgatório, como é que ela além das disciplinas, de piedade, ela também podia comprar anos. Olha, eu quero contribuir aqui com a moeda da época, com 100 moedas lá da época, e aí essas 100 moedas, você recebia um certificado, menos 20 anos no purgatório. Ainda em vida a pessoa poderia, comprar. Então, o que acontece? Os que eram ricos, usavam fortunas para comprar muitos anos, anteciparem muito a sua saída do purgatório, enquanto os pobres, não tinham outra coisa a não admitir: olha, meu destino é passar milhares de anos no purgatório, porque eu não tenho como antecipar isso, pelo menos não comprando indulgências. Muita coisa que vemos em algumas igrejas, hoje, são o quê? São problemas que a própria reforma já excluiu e que tem se trazido de volta. Bom, frisava a autoridade das escrituras. Então, a escritura, ela é autoridade sobre a igreja, não a igreja, sobre a escritura, rejeitando tudo quanto a igreja havia acrescentado ao evangelho. Então veja, você lendo aqui a pregação de Wycliffe, você está vendo um reformador. Muita coisa, praticamente quase tudo que o Wycliffe está defendendo aí no século XIV, foi novamente defendido lá por Lutero, por Zwinglio, Calvino e etc, porque eram o que? Acréscimos. Acréscimos. Da onde veio a ideia do purgatório? Não vem da Bíblia, isso tenho certeza. Por isso que eles estão rejeitando. Não há base bíblica para isso, não há base bíblica para venda de indulgência, não há base bíblica para uma série de coisas. Mas a igreja católica, ela se entendia com mais autoridade do que a própria palavra, Os Lollardos, seguidores de John Wycliffe. Então, o John Wycliffe, morreu, mas ele deixou seguidores. Pessoas passaram a seguir as suas ideias. Então, foram conhecidos como os Lollardos. Usavam a Bíblia em inglês. Então, lembra que o Wycliffe era inglês, Usavam a Bíblia em inglês, que foi a tradução aqui dele. Condenavam as peregrinações, então aquelas práticas também da igreja de ir em lugares onde mártires foram enterrados, onde tinham relíquias,
né? Ah, ali tem um pedaço da cruz de Jesus, então o povo ia lá. Foi lá que nós vimos alguém viu a imagem de Maria, né? E então existem até hoje peregrinações, né, para esses lugares. Então os lollardos condenavam isso, condenavam a confissão auricular, é aquele negócio de você confessar para o sacerdote, né? Então não bastava você pedir perdão a Deus, você tinha que ir lá e confessar para o sacerdote. A veneração de imagens, o purgatório e o celibato clerical foram martirizados quando não se retratavam. Então a gente vê que os lollardos, os seguidores de Wycliffe, seguiram as suas ideias e outras, mostrando que esses elementos que vão aparecer na Reforma Protestante já estavam sendo praticados por grupos, mas eram grupos que funcionavam, não existiam à margem da igreja, e que a igreja de tempos em tempos perseguia, inclusive martirizando muitos. Outro personagem muito importante, pré-reformador, o John Hus, ele já vai atuar aqui até o início do 15º século, então 100 anos, né? 102 anos antes de Lutero pregar as 95 teses contra a venda das indulgências, né, na capela lá de Wittenberg. Sacerdote, reitor da Universidade de Praga. Então veja que tanto Wycliffe como Hus, eles eram acadêmicos, não era gente que não entendia. O Guilherme de Ockham, nós vimos que foi um grande acadêmico, um homem de muita inteligência. O John Wycliffe, John Hus, então, homens que não eram ignorantes das escrituras, da lei da igreja. Você pega um escrito de Lutero, por exemplo. Lutero, ele vai citando todos ali, tudo que ele cita a Bíblia, e ele vai refutando todos os itens lá do chamado direito canônico, e provando pela escritura, com argumentos lógicos, como aqueles direitos, chamados direitos canônicos, eram falsos. Então eram homens que conheciam a escritura, conheciam a igreja, conheciam a história da igreja, né? Então Deus usou homens assim capacitados para fazer isso. O John Hus, ele já foi queimado vivo como herege. Então, diferente do Wycliffe, que foi queimado, mas depois de morto, né? Ou seja, exumado e queimado. O John Hus não. O John Hus, ele foi condenado à fogueira mesmo como herege. O John Hus definia a igreja e a vida cristã em sua semelhança a Cristo, não apenas na prática formal dos sacramentos. Então, vida cristã não é formalidade, não é ritual, não é só ir na igreja participar do sacramento e depois você pode viver do jeito que você quiser. Eu sou religioso, eu sou católico, minha alma vai para o céu depois de ficar algum tempo no purgatório, porque eu vou lá na igreja, eu tomo a hóstia lá, eu assisto a missa de domingo, né? Não, para ele a vida cristã é ser semelhante a Jesus Cristo. Opunha-se à venda de indulgências, outro, né, que se colocou contra, a veneração de imagens, reforçava a autoridade das escrituras, proclamou a necessidade de se libertar da autoridade papal. Então esse é o John Hus. Os hussitas, seguidores de John Hus, ressaltavam a autoridade das escrituras sobre a igreja, a participação dos leigos na participação de ambos os elementos da ceia. Então nesse tempo aqui, os leigos só
comiam a hóstia, não tomavam o vinho. Só o sacerdote que tomava o vinho. Os hussitas entendiam que não. O pão e o vinho deveriam ser tomados, né, por todos os crentes. Negavam a transubstanciação, a veneração dos santos, a confissão auricular e as indulgências. Liam as escrituras no vernáculo. Então, movimento aí também com várias ideias que serão defendidas depois pelos reformadores. John de Wessel, já no final do século XV, teólogo alemão, morreu na prisão condenado como herege. Negava a transubstanciação, opunha-se à venda de indulgências e ao celibato clerical, frisava a autoridade das escrituras. Jerônimo Savonarola, também quase no início, né? Faltou pouco para chegar no início do século XVI. Monge dominicano, foi enforcado e queimado por heresia. Pregava contra a imoralidade papal e contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Erasmo de Roterdã, esse já é contemporâneo, inclusive, aqui de Lutero, humanista holandês, compilou o texto do Novo Testamento grego usado por Lutero. Atacou a incoerência e a hipocrisia da igreja. Nós vamos ver um pouquinho sobre o movimento humanista mais para frente. Então, esses foram aí os precursores. Só para a gente terminar a nossa aula, vou apresentar aqui, para título de informação, os concílios medievais e as chamadas doutrinas católicas. Lembra que nós estudamos os 7 primeiros concílios e vimos que algumas igrejas, ou parte das igrejas reformadas, adotam os 7, mas no geral os 4 primeiros é que são realmente adotados pelo mundo cristão hoje. Mas depois do 7º concílio nós tivemos mais, né? 8º, 9º, enfim, os concílios não acabaram. Então vamos ver os concílios. Concílio Laterano I, no ano 1213, proibiu o casamento de sacerdotes. Laterano II, 1139, Laterano III, 1179, Laterano IV, 1215, estabeleceu a Inquisição, definiu a doutrina da transubstanciação, condenou os valdenses. Concílio de Leão, primeiro Concílio de Leão, em 1245, reafirmou a causa filioque, que é um dos motivos da separação entre a igreja ortodoxa e católica. Concílio de Viena, em 1311 e 1312, Concílio de Pisa, em 1409, Concílio de Constança, em 1414 até 18, condenou e executou John Hus. E o Concílio de Basileia, 1431 e 1449. Bom, eu só coloquei aqui as resoluções que interessam mais aqui para a gente. As doutrinas católicas. No ano 431, então foi estabelecido o culto à Virgem Maria. 503, obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa. 850, o uso da água benta. 993, a canonização dos santos. 1073, o celibato sacerdotal. 1184, instituição da Santa Inquisição. 1190, a venda de indulgências. 1200, a substituição do pão pela hóstia. 1215, o dogma da transubstanciação. 1229, a proibição da leitura bíblica. É interessante. 1316, instituição da reza Ave Maria. 1546, introdução dos livros apócrifos. Aqui nós já estamos no ano da reforma, tá? Por que isso? Porque os reformadores, né, a linha reformada, ela não aceita
alguns livros lá do Antigo Testamento, né? Tobias, Judite, Macabeus. Então, nesse ano aqui, olha, 1546, esses livros eles são reafirmados ali como canônicos. Agora, aqui já no século XIX, o dogma da infalibilidade papal, e no ano de 1950, então há pouco tempo atrás, a ascensão de Maria. Então, também para conhecimento das doutrinas aí católicas. Muito bem, gente, para a próxima aula nós vamos entrar já a falar da reforma protestante. Primeiro a gente vai ver um pouco do contexto cultural, econômico, social, e depois a gente vai falar inicialmente de Lutero e outros reformadores.